Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Premium Card Hub. Meu nome é Ricardo e hoje falarei um pouco mais sobre o deck de Adventure. Esse aqui é o site da loja, né? Vocês já devem conhecer. E vamos direto para o conteúdo. Então, inicialmente, qual que é o objetivo desse vídeo aqui, né? A ideia é mostrar, como no vídeo passado eu fiz o opening, né? Do deck de Adventure, né? Esses dois decks aqui. O ST20 do Wargrave, o ST21 do Melga, né? A ideia é que esse vídeo seja um ponto de partida para quem comprou esses decks, não necessariamente comigo, tá? Mas que tem essas cartas e quer montar um deck, quer se divertir, entender como funciona, quer ter alguma lista de base. O objetivo é entregar isso aqui para vocês hoje, tá bom? Então vamos lá. Para isso eu vou usar o Project Brasil, né, que é um dos simuladores que a gente tem disponíveis, né, para Digimon. Eu gosto dele porque a visualização de decklist é mais fácil, né, para a proposta do vídeo aqui é bem mais fácil de mostrar isso. E vamos direto ao vídeo aqui, tá? Direto ao conteúdo. Então, aqui, o objetivo, eu separei em duas situações, né? Três até, a gente pode dizer. Primeira situação, você comprou os dois decks e quer montar alguma coisa para jogar, né? E quer levar na local, quer se divertir, né? Então, a gente tem uma versão da lista para isso. O segundo, você não está com budget tão alto, mas você quer fazer alguns upgrades, tem algumas cartas que são importantes você pegar. Você quer saber o que você precisa pegar. Tem essa opção. E a terceira opção, gostou do deck, quer investir um pouco mais, quer ter um deck, eu diria até competitivo, para você poder jogar. Também a gente tem essa opção, né? Então, teriam essas três versões de lista assim para a gente explorar, tá bom? Então, o que é isso aqui, né? Então, a gente tem os dois decks, né? O primeiro, o do Wargreymon, né? Que é o ST20, que contém essas cartas aqui na direita. E o do Melga, né? O Metal Garurumon, o ST21, que é o do Metal Garurumon é o Hero of Hope. E o do Wargreymon é o Protector of Light, né? Nesse caso. E o do Melga vem essas cartas aqui à direita. A ideia aqui é você pegar o melhor de cada um dos decks, isso comprando uma caixinha só, tá? Os ratios aqui das cartas são levando em conta comprando uma caixinha de cada, que aí você já consegue jogar, né? Então estamos adaptados a essa condição aqui especificamente, né? Então vou falar um pouco sobre as escolhas, qual que é a ideia do deck, qual que é a estratégia aqui, né? Então vamos lá. Para essa primeira versão, estamos olhando apenas para as cartas que vêm, né, nos STs, e a ideia é montar um deck com elas, né? Primeiro a escolha de Egg, né? Como vocês podem ver no ST20 do Wargreymon, a gente também tem a opção de Egg que é o Coromon, né? Deixa ele atualizar aqui. É, por algum motivo o texto descritivo dele tá errado, que é o efeito de herança, tá? Mas aqui embaixo a gente consegue ver, né? Então, Alterns, enquanto o Digimon que ele está de herança é um Digimon com a trait de Adventure, ele dá 1000 de DP em todos os turnos. Enquanto o Tsunomon, que vai ser o nosso ovo de escolha, ele tem um efeito que On Deletion, você pode pegar Você pode pegar qualquer carta Digimon do seu. É que aqui a gente fala trash, né? De volta pra mão. Né? Eu ia falar cemitério. Tô acostumado com os card games, né? Então o Tsunomon acaba sendo a melhor escolha nesse caso, né? Ele te dá essa opção de sempre estar pegando recursos de volta, né? Tem aquela play clássica, né? Geralmente você faz o Hulk na bridge em cima do Tsunomon, joga um Tamer, aí o turno passa pro oponente, volta para você já crasha aquele Hulk, geralmente pode ser ou a Biomon ou a Palmon, você já pega ela de volta, já faz um play dela e continua cavando o deck, fazendo mais setup, né? Isso é bem comum que o deck faça, na verdade. Eu acho que a play quase que padrão, não em todas as matches, mas na maioria das matches fazer isso com o deck. Né? Então, já falando um pouco sobre o game plan. Então, para a Egg, a opção vai ser o Tsunomon, né? Ele é muito superior ao Coromon. As options, né? A gente tem uma gama de options que a gente consegue usar, eu acho que são 4 no total, contando os dois decks, né?
A escolha aqui vai acabar sendo a Our Courage United, né? Que é a opção que tem tido mais sucesso, né? De escolha dos jogadores. No fim das contas, ela é uma carta muito forte. Ela vem no deck do Wargreymon, né? E como que ela funciona, né? Então você ativa ela, compra 2 cartas e depois ela tem um delay, né? No turno posterior, se qualquer Digimon seu que seja nível 5 ou maior deixaria a mesa, você faz o delay dela, descarta ela e você joga da mão um Digimon com Adventure que seja nível 5 ou menor, permitindo que você jogue ou os nível 5 do deck, que são bem fortes, né? Tem efeitos de entrada, um play muito forte, ou até mesmo nível 4, que pode já evoluir para o nível 5 seguido e te garantir um draw ali da evolução e fazer o efeito do mesmo jeito, né? Então essa é uma das principais cartas que dá resiliência ao deck, então faz todo sentido maximizar elas. Apesar de existirem outras, mais 3 options que vem nos outros decks, para o deck de Wargreymon, né, no caso seria a Island of Adventure, né, que te ajuda ali um pouco a acelerar os Tamers, ou o deck do Melga seria ou a Genai's House, que te dá um buff bem forte de DP, né, ou a Believe in Your Friendship, que seria uma carta de consistência, né? Que assim, é algo que o deck precisa, de certa forma. Entretanto, não vale tanto assim a pena. Não é tão necessário assim usar ela, sabe? A gente tem alguns ajustes aqui. Alguns haters, por exemplo, utilizar 4 Palmon, 4 Biomon, maximizar os Tamers aqui, que permite a gente lidar um pouco melhor com essa questão da consistência. Usar o Tsunomon também para pegar recursos. A própria Option aqui compra 2 cartas também na ativação. Então a gente consegue jogar sem ela nesse caso. Então a opção aqui é manter a Our Courage United. Quanto aos Tamers, né? Então aqui é bem rápido. São todos os Tamers que vêm nos 2 decks, né? Então se você comprar 2 caixinhas, eu acredito que você vai ter exatamente essa quantidade de Tamers, né? Então do Wargreymon, se eu não me engano, vem 4 Sora e 2 Tai, e o outro, né, no caso, que é o do Melga, vem 4 Joukido e Mimi, e 2 desse Tamer do Match TK, né? Que é um dos Tamers mais fortes que tem no jogo, no deck aqui, né? Então a ideia é maximizar, né, para que você faça o setup deles o mais rápido possível, tem acesso às vantagens que eles dão de memória, etc, os efeitos como Rush e Blocker, né? E dessa forma você consiga fazer esse setup, né, como eu disse, o mais rápido possível e assim habilitar os seus efeitos mais poderosos, né? Então, maximizando os Tamers, né, a gente consegue manter, né, uma consistência, né, um setup mais rápido desses Tamers, que são essenciais para a estratégia do deck, e assim conseguir ter acesso a efeitos poderosos, né. Passando para a linha de nível 3, né, basicamente todos estão aqui, eu acho que não ficou nenhum de fora. Não, ficaram o Agumon e o Gabumon, né, que vem nos seus respectivos decks, né. A ideia é ter uma estratégia um pouco mais fechada. Eles são cartas interessantes, né, tá? Eles definitivamente não são cartas ruins para o deck de Adventure. Há um argumento até para usar o Gabumon, porque ou o Agumon, já que tem a Angelwoman, porque a Angelwoman ela tem um efeito que você faz uma evolução, né, sem pagar o custo. Então você, utilizando os efeitos de Warp, né, que essas 2 cartas te dão acesso, no caso o Gabumon Warpa para o Metal Garurumon, e o Gabumon pro Warpa para o Metal Garurumon, e o Agumon Warpa para o Wargreymon. E a Angelwoman, que não é todas as versões do deck que utilizam, permite você ter acesso a essa interação com um pouco mais de facilidade. Ainda assim, acredito que não é tão necessário, tá? Você pode sim, tá, talvez remover o Tentomon, o Gomamon e colocar ou o Agumon ou o Gabumon, que você já vai ter porque você comprou as caixinhas, né? E substituir esses slots aqui. Entretanto, não é necessário. Muitas vezes esses efeitos de Floodgate podem ser até mais fortes, tá? Dependendo da sua local, né? Então a gente tem, por exemplo, o Tentomon, que atrapalha diversos decks, e o Gomamon também, né? Por causa dos efeitos deles de Floodgate, né? Então o Tentomon não deixa o oponente reduzir o custo de evolução, e o Gomamon não deixa o oponente ganhar memória, exceto por efeitos de Tamer, né? Então são 2 Floodgates, né, que a gente chama, que estão muito bem posicionadas no meta, né? E as cartas de consistência aqui seriam o Biomon e a Palmon também, né? Então a ideia aqui
Primeira Biomon, One Play, então você revela 3 cartas, pega de Trait Adventure, né? Você pega um Digimon Adventure e uma carta que não seja Digimon, que ele especifica aqui, né? Option ou Tamer, com a Trait Adventure também para mão, então você pode pegar até 2 cartas, né? Uma carta muito boa para você pescar ali os Tamers que faltam, as próximas evoluções que faltam para você, né? E a Palmon, bem mais simples, né? Um play, descarta um Adventure, compra 2 cartas. Então te ajuda também a cavar um pouco mais, né? Estamos maximizando os níveis 4 que tem efeito de evoluir de graça, né? Que são o Togemon e o Birdramon. Tem um argumento para você tentar utilizar também a Gatomon ou o Garurumon, né? Que o Garurumon, no caso, ele não vem na ST, né? Ele vem na BT21. Mas que você pode utilizar também. Aí vou deixar a seu critério, né? Assim, diria que a base é usar 4 de cada aqui, já tá ótimo, né? Quanto às opções de nível 5, então, baseado no que vem no deck, tá? Foram feitas as escolhas. Dos que vêm no... O objetivo dessa build é ela ser um pouco mais focada em removal, assim, né? Em ter cartas que fazem interação com o oponente e ao mesmo tempo também manter um pouco mais assim o controle da mesa, né? Por isso que a gente usa 4 dessa option aqui. Não quer dizer que a gente não vai conseguir agressivar, muito pelo contrário, esse deck continua assim, muito agressivo. Entretanto, a gente tem um pouco mais de estabilidade, que eu acho que é a principal vantagem, né, de você jogar de Adventure, né? Você tem uma certa estabilidade ali na mesa, você consegue controlar o jogo fácil, né? Sempre mantendo corpos na mesa, etc. Então a Angel Woman dos nível 5 do deck, né? Ela tem esse efeito interessante que permite você evoluir um Digimon seu para outro Digimon de Adventure sem pagar o custo. Outras opções que não estão inclusas aqui seria o Magna Angemon, né, que também é um removal, dependendo pode até funcionar, né? Entretanto, ele é um removal obrigatório, que tem que adicionar um Digimon do oponente para a segurança dele. Muitas vezes pode até te atrasar, né? Quase sempre. Algumas vezes pode ser melhor você só usar o Zudomon ou a Lilimon em combinação com o Mega Kabuterimon para ter acesso a esses removals. Ou a outra carta que vem no deck de Wargreymon, que seria a Garudamon, né? Então ela aumenta um pouco o DP dos seus Digimons e te dá acesso a Security Attack mais 1 também, né? Que você já vai ter de qualquer jeito por causa do Alliance, né? Então pode ser um pouco redundante. Então acredito que essas opções aqui de nível 5 te permitem extrair o máximo assim dos dois decks, né? Já eu falo do Mega Kabuterimon. Então, o Zudomon, então é uma opção de removal genérica, né? Dependendo da match, ele pode ser muito ruim ou muito bom, né? Ele é um pouco mais situacional. Mas geralmente vou dizer que ele é muito bom, tá? Então ele te dá a opção para de um Digimon do oponente você vai fazer o trash de uma source para cada 2 cores de Tamer que você tem. Então você tem 2 cores, tracha 1, se tem 4 cores, tracha 2 e por aí vai. E depois você resolver esse efeito, independente de como ele resolver, você pode voltar um Digimon do oponente que tem uma Devolution Source ou menos para mão, né? Então um removal simples e efetivo, né? Já o Mega Kabuterimon, ele tem esse efeito que quando ele entra, um Play Wind Evolve, ele vai fazer o suspend de um Digimon teu, permitindo ou que você tenha um blocker a mais, ou um attacker a mais, né? Um alvo a mais ali para você virar na hora de fazer o Alliance, e depois vai suspender um Digimon do oponente para cada 2 cores de Tamers que você tem, né? Então, você pode praticamente suspender a mesa toda do oponente, dependendo ali de quantas cores você tiver. Aqui o máximo de cores que você tem acesso é preto, verde, vermelho, amarelo, azul, roxo. Você tem acesso a 6 cores, né? Então, dos efeitos upados, você consegue fazer até 3, né? Com o Tai você tem acesso a 7. E, por exemplo, para ter acesso a 6 cores, você tem que ter cada um do Tamer, pelo menos um de cada na mesa, né? Então é um pouco mais complexo. Né? Mas é possível também. Você roda bastante Tamer, tem 12 Tamers no deck. Né? E o efeito Mega Kabuterimon é bem poderoso combinado com a Lilimon, né? Por isso que eles são as 2 cartas que estão com 3 copies aqui, né? Enquanto o Angel Woman e o Zudomon estão apenas a 2 copies. Então, a Lilimon é uma carta fantástica, né? Então, o Play Wind Evolving ela vai suspender todos os Digimons do oponente que tem 5.000 de DP ou menos. Entretanto, se você já tiver suspenso com o Mega Kabuterimon anteriormente, isso te ajuda a resolver o segundo efeito dela, que é
para cada 2 cores que você tem de Tamer na mesa, você vai voltar um Digimon suspenso do oponente pro fundo do deck. Então é um removal assim absurdo, muito forte, né? Só basta o Digimon estar suspenso e você ter as cores ali que são requisito para tirar ele da mesa. Né? E os Aces, vem 2 de cada em cada deck, estamos usando 2 de cada. Né? E funcionam bem. Né? Às vezes o Melga é melhor, mas algumas vezes o Wargreymon é melhor. Geralmente o Melga é melhor. Tá? Mas eles fazem o papel deles muito bem. Então, se você tem os 2 STs, quer pegar um deck para jogar, tá aqui. Né? Com essa listinha você vai conseguir se divertir bastante, dá pra aproveitar bastante coisa e você vai estar tirando o melhor ali dos 2 decks. Né? Você já tem então o seu deck de Adventure e agora quer fazer upgrades, né? Então quais cartas você deve buscar, onde você deve buscar, já tá claro aqui, né? Mas quais cartas você pode buscar? Algumas são mais acessíveis, outras não tanto, né? A ideia é falar sobre uma lista mais definitiva aqui, né, do Adventure, né? Uma decklist um pouco até mais competitiva, né? Que vocês podem ter acesso. Então, aqui o que vai mudar, né? Baseado no que você já tem, né? Comprou uma caixinha de cada. Quais cartas a mais eu vou precisar correr atrás, né? Aqui tá uma lista definitiva. É a lista que eu uso, tá? Não vou mentir, então tem um pouco de bias, assim. Eu gosto de jogar com o deck dessa maneira. Nessas escolhas. Entretanto, isso vai te dar acesso a ter muito mais poder, né? Muitas cartas novas que te dão acesso a fazer algumas coisas que o deck não conseguia fazer antes. Tá? Vocês vão perceber que a maioria das cartas são iguais, vai mudar uma ou outra coisa. Acho que eu vou até remover aqui para facilitar a visualização. Vou deixar só o que vocês precisariam pegar por fora, assim, né? Isso aqui já vem no ST, isso aqui também. Deixei o Mesh TK aqui porque vem 2 no ST. Você precisa comprar um terceiro, né? Para poder rodar 3. Esse aqui é na BT21, esse aqui vem no ST, esse aqui vem no ST, no ST. Vem um no ST. E o Melgas teria que pegar mais um também, tá? Vou até escrever aqui Adventure para mostrar algumas outras opções de cartas. Assim a gente menciona tudo e não fica nada assim sem mencionar. Essas cartas aqui vêm na BT21, tem mais alguma coisa? Tem algumas cartas que estão para lançar na X9, tá? Esse aqui já lançou também. A gente pode comentar deles, talvez em outro vídeo, né? Acredito que isso aqui é tudo. Tá? Dos upgrades possíveis pro deck, tá? Então, vamos começar pelo Tai, né? Que é uma carta secreta que vem na BT21, né? Ajuda bastante o deck. Ele te dá. Primeiro é um setter, ele é uma cor a mais para os seus requisitos, então é bom. Ele te ajuda a comprar cartas, que o Adventure não faz isso tanto, né? Entretanto, eu já digo, tá? Não é porque você não tem um Tai que você não vai conseguir jogar bem com esse deck, tá? Não fica com receio assim, de levar para teu local porque você não tem o Tai ainda, não comprou ainda, etc. Tá? Você vai sim conseguir ter resultados possivelmente bons com o deck, só que com o Tai é inevitavelmente melhor, tá? Ter o Tai ajuda bastante nisso. Então, pelo menos mais um, Matt Shida, né, pra você ter acesso a ele. É um dos tamers mais poderosos do deck, né, dá acesso a Rush, né, para todos os Digimons com Adventure, que são nível 5 ou maior. Né, assim, é absurdo esse efeito. Então, eu pelo menos opto por usar ele a 3 cópias, né. O Melga você já vai ter 2 porque você comprou ST. É bom pegar mais um para poder manter aquele ratio lá de 4 nível 6, sendo 3 Melga, um Wargreymon Ace. Muito bom, tá? Com isso aqui você já consegue jogar bem. Eu vou comentar numa ordem específica sobre as cartas. Né? O próximo, o Metal Garurumon, especificamente. Então ele vem na BT21, é um incomum, é fácil de conseguir também. E especificamente ele dá acesso a uma coisa que o deck não tinha antes, que é Devolve. É um efeito interruptivo bem forte, né? Você trazer ele, por ele ser nível 5, você consegue trazer ele através da option para mesa. É um efeito importante muitas vezes, em algumas metas é melhor do que outras, né? É totalmente normal isso. Entretanto, é bom pegar, não custa tanto, vale a pena pegar. Tá? O Skull Greymon, eu diria que
É uma carta que faz bastante diferença no deck, né, em várias matchups. Então ele tem esse efeito On Play Wind Evolving, que ele vai dar Raid e Retaliation. Ele é diferente de todos os nível 5. Primeiro que ele não triga efeito de ataque, ele não tem Alliance, né? Nem no efeito dele, nem no efeito da herança. Entretanto, ele dá um pouco mais de resiliência pro deck. E o que importa é que ele é um Adventure e é nível 5 também. Ele evolui em cima dos Adventures também. Ele tem uma Holy Box aqui, né? Essa Holy Box aqui. Evolui no nível 4 com Greymon ou com Adventure por 3 de custo. Né? Até menos do que o custo normal. Então o Wind Evolve ele vai dar Raid e Retaliation para um Digimon teu. Geralmente você pode, por exemplo, você tem um Palmon na mesa, dar Raid e Retaliation para ela, cracha ela no bicho grande do oponente. Funciona bem, ou até mesmo o próprio Skull Greymon. O efeito dele, On Deletion, tanto dele quanto da Source, quando ele for deletado, o Digimon que ele estava na Source for deletado, você pode jogar qualquer carta de Adventure do seu Trash com Play Cost 4 ou menor, sem pagar o custo. Isso é muito interessante, porque você pode jogar tanto os Tamers, né? Se tiver alguma match que remove Tamer, que é bem chato pro deck, isso te ajuda a popular ali um pouco mais. Mas você pode jogar os níveis 4, como a Togemon e o Birdramon, permitindo que você vá direto para outro nível 5 para fazer um efeito interruptivo legal, tá? Então, assim, é fantástico. Essas que eu falei até agora são as cartas principais, tá? Que eu diria que são upgrades legais. As demais são opções também, acho que vai mais de você testar e ver qual você gosta ou não. Eu gostei mais daquelas, né? Então, a primeira é o Greymon, que vem na BT21, é incomum também, fácil de conseguir. Então, um Play Wind Evolve, se você tem um Tai ou um Tamer com Adventure, ele provoca, né, um Digimon do oponente, né? Então, no começo do turno do oponente, um Digimon do oponente tem que bater. E a herança dele, ele dá reboot, né? Então, você consegue muitas vezes fazer o efeito provocar, bater, depois evoluir ele em outra coisa para ter a herança de reboot. Aí você tem o Tamer do Tai, né? Que é esse aqui, ó, que dá blocker para todo mundo. Então, você consegue fazer o oponente atacar e fazer um ace depois, né? Ou bloquear o ataque. Então é uma opção interessante para algumas matches, né? O Garurumon, então ele tem um efeito de sair da security, né? Quando ele é checado na security, ele se joga. E um Play Wind Evolve, ele volta um Digimon, né? Especificamente com a trait de Adventure do Trash pra mão. É um feito bem interessante, né? Pode te ajudar, né? Se tiver com pouco recurso, voltar alguma coisa que você precisa de um Ace de volta, precisa de um nível 3 para pôr na bridge, precisa de um nível 5 com efeito poderoso para interromper seu oponente, né? Uma carta bem forte também. E o Eregarurumon, então ele segue a mesma linha dos outros nível 5, ele não é diferentão, igual o Skull Greymon. Tem um efeito ok até, né? Então um Play Wind Evolve, você vai deletar um Digimon do oponente que seja nível 4 ou menor. Entretanto, se você tiver duas ou mais cores de Tamer, ele também pode deletar um nível 5, né? Não é um efeito ruim, tá? É um efeito bom, é um efeito legal. Acho que o problema dele é mais que ele para no nível 5, né? Então se for um nível 6 ele não deleta. E dependendo do formato contra o que você estiver jogando, o efeito de delete talvez não seja tão forte, né? Por exemplo, o efeito da Lilimon que dá bota o deck, o efeito do Zudamon que volta pra mão podem ser até melhor, dependendo do contexto. E o Wargreymon, né, que vem de Box Topper da coleção. Faz mais sentido usar ele se você estiver usando o Agumon também, né? O Agumon do Adventure, que é esse aqui, né? O efeito dele é bom, né, no geral, né? Então, ele tem a Holy Box ali para evoluir em Adventure e em Metal Greymon. Ele por si só tem Secret Attack mais um, tem Blocker, e você vai provavelmente conseguir tirar valor desse Blocker, porque o Agumon dá Reboot. Quando ele entra, ele deleta qualquer Digimon que tem menos DP que ele. E ao turnos ele vai ganhar 1000 de DP para cada cor que você tiver dentre Digimons e Tamers. Então ele por si só já vai ficar com um DP bem alto, sei lá, imaginem 17.000, por aí, algo assim. 18.000, então ele vai ter acesso a deletar bastante coisas, pode bater com sec mais um, e tem o blocker ali, né? Então ele tem uma série de efeitos interessantes, não é necessário pro deck, tá? Mas você pode utilizar também, né? Então essas são as cartas possíveis que você pode usar no deck de Adventure. Agora vamos olhar pra decklist, como que ela fica, né? Deixa eu abrir ela aqui de novo. Essa seria a decklist final, já usando o Tai, tá? Caso vocês não tenham acesso ao Tai, isso não é necessariamente a melhor modificação, mas funciona. Vocês podem colocar mais um de cada Tamer. Então, chegar aqui a 12, manter o ratio de 12 Tamers e uma distribuição boa de cores, né, que vai permitir você até ter acesso aos seus efeitos. Como eu disse, ter o Tai vai fazer diferença sim, mas não é o que vai te pedir de jogar, tá?
Mesmo sem, o Tai vai te ajudar muitas vezes a finalizar alguns jogos, porque ele tem aquele efeito que ele volta pro fundo do deck e permite você jogar uma carta com o Adventure. Mas a base do deck já é bem forte, tá? Não se enganem, poxa, não tenho um Tai, não vou conseguir jogar bem com o deck, não. Você vai conseguir sim, tá? Então o objetivo, utilizando as cartas do ST e algumas novidades como o Metal Greymon, o Skull Greymon, né? Para ter um pouco mais de versatilidade com o deck, né? E aqui, mesmo sem o Tai, você tem acesso a um deck comparado aos outros, né? Relativamente barato, que é bem posicionado no meta, eu diria, né? Por causa das especificidades que ele tem em algumas matchups, né? Ele consegue controlar bem a mesa. Porque o que acontece? Hoje a gente tem muitos decks agressivos no Digimon. E esse é um dos poucos decks que, assim, se ele chegar no setup dele, ele consegue dar uma segurada ali na mesa e depois controlar o jogo e virar para cima do oponente, né? Então, ele é bem forte nisso, né? Ele é bem resiliente, né? Você tem a option que permite, se um Digimon sairia, você joga outro. Você tem os aces, você tem o Skull Greymon, que é muito chato de tirar da mesa, porque se ele sair, ele vai depois virar um nível 4, que vai virar outro nível 5. Aí, nem todos os decks do formato, por exemplo, têm acesso a aces, que hoje são bem posicionados no formato, né, por causa de decks como o Meghidra, como Hunters, etc., que tem dificuldade de lidar com esses aces e esse deck aqui no geral, né? Então é isso. Espero que tenham gostado. Depois deixem um feedback, deixem um pouco o feedback de vocês tenham testado o deck, o que vocês acharam da modificação, o que vocês rodariam. Por exemplo, essa versão aqui eu não estou usando a Angel Woman, mas dá para usar. Não estou usando o Wargreymon Prom, mas dá para usar o Agumon, o Gabumon que vem no deck, né? E como sempre, né, caso queiram completar as cartas do seu deck, vocês sempre vão achar essas avulsas em grande quantidade na Premium Card Hub. Obrigado pela atenção. Até o próximo.